Fala, meus queridos alunos, mais uma vez com vocês aqui, professor André Luiz, trazendo algumas aulas aí, conteúdos importantes em filosofia. E hoje nós vamos trabalhar um conteúdo que merece toda a tua atenção e eu vou logo chamando a tua concentração aqui para estar conosco, porque nós vamos falar de tabela de verdade, certo? Na lógica, precisa aí que tu tenha assim muito foco. Então pega teu material, pega a tua caneta, pega teu caderno e acompanha comigo aqui algumas noções. Eu vou logo te explicando uma coisa aqui. Nós vamos dar algumas noções básicas sobre isto. Não vou me aprofundar muito, porque este conteúdo ele é muito mais aí do ensino superior do que necessariamente do ensino médio. Como nós temos ele nos nossos grandes conteúdos aí da própria Secretaria de Educação, então nós vamos desenvolver algumas noções básicas apenas. Eu não vou me aprofundar muito, então não tem aqui grande profundidade o processo. É só para você conhecer, saber que existe, como é que funciona e ter ali, claro, um conhecimento, mesmo que iniciante, tá? Mas um conhecimento dentro deste assunto, ok? Mas é preciso que tu acompanhe ali passo a passo o tempo todo, correto? Então, conto aí com a compreensão de vocês. Vamos juntos aqui agora, tá? Veja só, nós estamos tratando, na verdade, da lógica formal, não é isso? Nós já temos aulas sobre lógica formal, e aí eu te digo mais uma vez, olha, pega a plataforma Gonçalves Dias, vai lá e olha, nós temos já aulas sobre lógica formal. Dá uma olhadinha lá. Dentro da lógica formal, nós temos a tabela de verdade. E aí nós vamos abordar principalmente dois grandes conectivos, a conjunção e a disjunção, correto? Então nós temos o nosso tema de aula. Você sabe que a lógica fala da estrutura do nosso raciocínio. Então, estrutura do raciocínio. Então, perceba uma coisa importante. Todo o nosso pensamento ele tem, claro, critérios. Ele tem uma formatação, daí o nome lógica formal. Ele tem um caminho, daí a expressão método, ok? E para ajudar, basilar, fundamentar e tudo isto vem a lógica. A lógica é importante e a lógica foi desenvolvida principalmente lá por Aristóteles, na lógica clássica, no Organon, para que isto aqui pudesse ficar de uma forma compreensível, certo? Padronizada e com muita excelência, ok? Então a lógica ela vai te ajudar nessa estrutura do raciocínio. Professor, eu posso utilizar isso em quais disciplinas? Meu querido aluno, minha querida aluna, você que está me acompanhando, você vai utilizar isso na vida inteira, em todo momento, em qualquer disciplina. Da matemática, porque não é só da matemática. Ah, professor, esse conteúdo que me ajuda em matemática, ajuda, mas não ajuda só em matemática. Ajuda em língua portuguesa, ajuda em história, ajuda em arte. Pô, fantástico, é fundamental. Se você conseguir utilizar essa estrutura que nós vamos desenvolver, que nós temos em aulas sobre a lógica formal, você vai perceber que você vai utilizar em todas as disciplinas, porque ela é uma base para a estrutura do pensamento. E independente de qualquer disciplina, a argumentação, a forma de apresentar o conteúdo, a maneira com que você vai explanar as coisas, a lógica precisa estar dentro do contexto. É muito comum, por exemplo, você tentar debater com alguém e ela pegar exemplos que necessariamente não são utilizáveis no momento, ela pegar estruturas fora de um determinado padrão e querer que você, a partir disto, possa acreditar em alguma coisa. Bom, a lógica vai te ajudar a identificar, a lógica vai te ajudar a perceber e a lógica vai te ajudar a construir, certo? Uma organização do teu pensamento, certo? Vamos continuar. Bom, dentro da estrutura lógica, nós temos os conceitos muito famosos, não é? Nós temos as proposições, certo? Estas proposições formam silogismos, correto? E isso tudo aqui nós já temos aulas aqui na plataforma Gonçalves Dias, correto? Eu estou fazendo um resgate apenas para que a gente não vá partir do zero, que é sempre bom mostrar o que já temos e construir um novo agora. Então, a partir da lógica, nós temos as proposições organizadas, certo? Nós temos os silogismos, correto? E necessariamente, nós podemos perceber
que tanto o silogismo como a proposição, elas têm um funcionamento a partir da linguagem, correto? Beleza. Então, olha só. Quando nós estamos falando deste raciocínio, certo? Ó, o nosso raciocínio, a nossa forma de pensar, essa estrutura que nós vamos construir, este raciocínio, obviamente, ele é expresso através da linguagem, certo? Esta linguagem, ela vai depender desta configuração, certo? Proposições e silogismos, correto? Quando nós estamos abordando proposições, aí nós temos as proposições, certo? Estas proposições, como eu falei para vocês, nós temos aulas na plataforma sobre proposições. Dá um Gonçalves Dias lá, vai na aula, observa e volta para cá. Essas proposições, elas são ligadas por conectivos, certo? Ok? Por conectivos. Perfeito? Olha, vou grifar a palavra conectivos. Então, estas proposições, elas podem ser unidas por conectivos, necessariamente. Tá? E aí, nós temos dois conectivos aqui para analisar, a disjunção e a conjunção. Correto? Então, veja só. As proposições ligadas por conectivos, ok? Mas eu preciso também saber que as proposições, elas possuem qualificações. Ó. Proposições, ó, possuem qualificações. Ah, professor, eu não estou entendendo isso aqui. Você tem a afirmação e a negação como qualificação. Então, olha só, qualificações. Então, nós vamos abordar esses dois elementos aqui que são fundamentais. Os conectivos, conjunção e disjunção, e as qualificações, que estão ali como afirmação, olha, afirmação, certo? E negação. Perfeito? Então, veja só. O que a gente vai construir enquanto estrutura lógica agora? Se você pegar, por exemplo, uma proposição simples, ok? Como José não joga bola, ok? Você pode perceber que esta proposição, ela está qualificada como negativa. Olha aqui, existe aqui o não, a negação. Perfeito? Olha aqui. Professor, eu tenho uma outra forma, existe a forma simbólica disso aqui. Então, eu vou pegar uma letra minúscula, qualquer, sempre letra minúscula, ok? Cuidado com esse detalhe. Eu tenho sempre uma letra minúscula, como José aqui, eu vou usar a letra J minúscula, certo? Letra J. A letra J minúscula, eu estou usando aqui. E tem o não. Esse sinal do não é simbolizado por isso aqui à esquerda da letra, certo? Então, só o J seria José joga bola, com esse sinal fica José não joga bola. Eu estou identificando aqui a negação, tá? Professor, e a afirmação? A afirmação é o estado natural de uma proposição. Geralmente a proposição vem numa afirmação. Quando eu vou negá-la, aí eu preciso acrescentar este sinal à esquerda, correto? Olha só, se eu digo para vocês, José joga a bola, eu vou simbolizar apenas com o J. Olha só, se eu colocasse, por exemplo, assim, José joga a bola, ok? Esta proposição não é uma negativa, ela está qualificada como afirmativa. Então, qual é a simbologia dela? É apenas o J. Tá? Fazer o J do mesmo jeito ali. Pronto. Olha a letra minúscula. Aqui nós temos o símbolo desta proposição. Olha como é que é a simbologia desta outra. Correto? Perfeito? Então, aqui eu tenho a simbologia das proposições quanto à sua qualificação, que podem ser afirmativas ou negativas. O detalhe importante, fique atento, olha o detalhe, olha a dica. Este sinal vai identificar a negação, correto? Este sinal aqui, ele está sempre identificando
que esta proposição está sendo negada. Na afirmação eu tenho apenas a letra minúscula. Perfeito? Percebe esse detalhe? Ah, professor, letra minúscula? Sim, é um padrão mundial, letra minúscula. Correto? Letra minúscula, padrão mundial. Certo? Show de bola. Beleza? Agora vamos para as proposições e os conectivos. Certo? Aqui, proposições e conectivos. Os famosos conectivos lógicos. Certo? Bom, nós temos aqui que analisar conjunção e disjunção, certo? Perfeito, isso aqui é uma intuição muito simples. Olha só, quando eu tenho duas proposições, eu vou uni-las com conectivos, certo? Esses conectivos podem ser as conjunções, certo? O que é que simboliza a conjunção? A conjunção geralmente, não é obrigado, mas geralmente ela tem o símbolo, certo? Deste V maiúsculo de cabeça para baixo, tá? E ela geralmente vem grafada com o I ou o E, como muitos falam, tá? Então veja só, a conjunção ela dá a ideia de soma, de união, certo? Ah, professor, me cita um exemplo aí. Vamos lá. Muito bem. Vou te dar um exemplo. Vamos usar aqui o próprio José. Então, se eu coloco para vocês. José joga bola, certo? O I, é o I, certo? Bola, certo? Vou botar aqui o B minúsculo. E joga vôlei. Olha aí, ó. Bom, você percebe bem aqui que eu utilizei o conectivo. Olha, este conectivo é uma conjunção, ok? Perceba que eu estou unindo duas proposições, porque aqui eu iria dizer José joga bola e José joga vôlei, mas eu não preciso fazer isso. Com este conectivo eu uno as duas, ok? E coloco elas no mesmo padrão, portanto. Quando eu utilizo esse I, eu estou utilizando uma conjunção. Ah, professor, como é que eu vou simbolizar isso aqui? Muito simples, ó. Vamos fazer agora o símbolo da proposição. Como é que ficaria ela numa linguagem lógica? A proposição. Ah, eu preciso fazer a simbologia lógica dela. Então, vamos lá. Eu posso botar o J minúsculo, certo? O I, ó. O V maiúsculo de cabeça para baixo. Joga vôlei. Aí eu posso botar o V de vôlei. Letra minúscula. Olha a conjunção bem aqui, estabelecida. Assim eu vou simbolizar na lógica, certo? Ó, que fique bem claro. É um símbolo lógico deste enunciado aqui todinho. Correto? Vejam que eu estou usando um conectivo conjuntivo. O que o conectivo conjuntivo dá? A ideia de união, de soma. Então, eu preciso dessas duas situações acontecerem para que isto aqui seja verdadeiro. Numa próxima aula, nós vamos ver a tabela necessariamente correspondente a isso, certo? A aplicação deste processo da tabela de verdade, a regra que vai ser utilizada para a conjunção, e você vai perceber que toda conjunção é verdadeira quando os dois casos são verdadeiros, certo? Então, veja só, na tabela de verdade, correspondente à simbologia deste elemento lógico, a conjunção ela precisa dos dois elementos, porque isso aqui se trata de uma união. Este verdadeiro e este verdadeiro, a conjunção será verdadeira, ok? Então, dentro de uma regra lógica, para estabelecer, certo, o que nós vamos precisar sobre uma conjunção, nós precisamos das duas situações verdadeiras para que ela seja verdadeira, ok? Como eu falei para vocês, isso aqui é uma noção básica, eu não vou aprofundar tanto, ok? Mas dentro da tabela de verdade, eu só posso ter uma conjunção verdadeira se os dois casos forem verdadeiros ao mesmo tempo. Porque é uma união, é uma soma, então eu preciso que aconteça os dois para que seja verdade, ok? No caso da disjunção, professor,
Vamos fazer aqui uma noção básica da disjunção. Ok? Lembrando a vocês que nós temos outra aula sobre isso, uma aula com exercício, onde nós vamos executar necessariamente graficamente a tabela. Aqui eu só quero que você saiba que ela existe e que ela tem uma condição de verdade, ok? É uma noção básica, certo? Então nós vamos ter uma outra aula que vai necessariamente analisar o funcionamento disso aqui em exercícios. Então são etapas, vamos cumprir esta aqui e passar para uma outra novamente, vendo o funcionamento disso, ok? Vendo como é que fica graficamente cada regra para os conectivos. Saibam, os conectivos possuem regras. Assim como a negação, ela tem que vir dentro deste contexto, a conjunção e a disjunção também tem regras correspondentes a elas. Mas isso é para uma outra aula, para a gente analisar a tabela de verdade e as regras que vão ser aplicadas a esta tabela para cada conectivo, ok? O que é a disjunção? A disjunção, ela é simbolizada. Qual é o símbolo dela, André? O símbolo dela é o V maiúsculo. Qual é a letra? Ou qual é aqui, ó, a expressão? Como é que fica isso aqui graficamente, ó? Na grafia, ó, graficamente falando, tá? Como é que fica isso aqui escrito dentro da grafia? Como é que eu vou colocar isso aqui, professor? Simples, ó, vamos simplificar. Dentro da grafia a gente sempre usa a expressão ou. Olha aqui, ó. Ah, professor, então dá para eu entender que é uma alternância. Isso, está começando a sacar a ideia. Então aqui nós temos uma alternância dentro do processo. Ok? Professor, me dá um exemplo aí. Vamos lá. Vou usar a mesma sentença aqui. Vamos lá, botar um exemplo aqui. Posso muito bem colocar para vocês. Ó. José joga bola ou vôlei. Pronto, só troquei o conectivo. Olha que coisa legal. Agora perceba que eu estou usando uma alternância dentro da união destas proposições. Olha só. É isto ou aquilo, percebe? Não é mais esta configuração em que é isto aqui e isto aqui, porque isso aqui dá ideia de soma e de união. Isso aqui dá ideia de alternância, ou faz este ou faz aquele, percebe a diferença? E é isso que você precisa captar. Essa é a parte da aula, é o que a gente chama de ápice da aula, porque você precisa captar o que significa cada conectivo. Então perceba, quando eu estou usando uma conjunção, eu estou dizendo que esses dois vão acontecer. Quando eu estou usando uma disjunção, é um ou outro, percebe? Isto é importante você captar. Você precisa gravar para saber como funciona e não decorar a coisa. Percebe? Então, veja só. Como é que eu vou simbolizar, professor? Como é que eu vou usar o símbolo lógico? Vamos lá. Vamos fazer o mesmo que fizemos lá na conjunção. Como é que fica o símbolo lógico? Fácil de fazer. Simples de fazer. José joga a bola, J, perfeito? O ou, professor, olha aqui o V maiúsculo. Vôlei, aí eu boto um V minúsculo aqui. Ó, José joga a bola ou vôlei. Fiz a simbologia aqui, lógica, deste conjunto aqui utilizado na expressão, perfeito? Tá? Mas veja só, assim como a disjunção, a conjunção, todos eles têm regras, todos eles têm uma simbologia, todos eles significam alguma coisa. E como é que funciona a disjunção, professor? Simples. Como a disjunção é uma alternância, só será falsa se os dois casos não acontecerem. Percebe? Olha, mais uma vez, presta atenção nessa parte. Senta aí, arruma a coluna, foca no que eu estou te dizendo. Como aqui é uma disjunção ou é uma alternância, ela só será falsa se os dois casos forem falsos também, certo? Então perceba como ela funciona. Professor, a gente vai fazer exercício sobre isso? Vai, e nos exercícios vão ficar mais claros. Aqui é uma noção básica, aqui é uma forma de você conhecer o conteúdo, saber que ele existe, saber como ele funciona, e aí nos exercícios nós vamos passar para a grafia da tabela, para a simbologia da tabela e para a regra de cada um. Então eu te convido a participar aqui da próxima aula, a esperá-la aí ansiosamente para a gente conseguir desenvolver este conteúdo mais ainda. Fique em casa,
Fique conosco, um forte abraço a vocês, tá? Sou André aqui mais uma vez, trazendo para vocês conhecimentos na área de filosofia, tá? Tudo de bom, fiquem com Deus.